Mais uma vez, a paz para todos. Queridos, eu estou com uma palavra no meu coração queimando desde a semana passada. E no domingo passado, o pastor Vitor Hugo esteve aqui trazendo uma palavra do céu. Foi algo poderoso. E aconteceu algo. Nós fomos buscar o pastor Vitor Hugo e levamos ele lá para casa, porque ele esteve ministrando de manhã aqui numa outra igreja. E levamos ele lá para casa para ele ficar à tarde conosco, e à noite ele está vindo aqui para a igreja. E eu estou trazendo esse entendimento porque tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje, pessoal. E aí ele entrou lá em casa e ele falou, interessante, 4 anos que eu não entro na casa de ninguém, porque eu vivo indo para um lugar, para o outro, só hotel e ministrando. E Deus me trouxe aqui por um propósito. E nós sentamos na mesa. E foi muito importante aquele tempo de mesa que nós tivemos ali, porque ele orou por nós e liberou uma palavra. Ele falou, olha, pastor, Deus trouxe o senhor para cá com a sua família, e eu sinto um desatar de Deus aqui hoje. Eu sinto um destravar de Deus aqui hoje. E eu recebi aquela palavra no meu coração, porque naquela semana, a minha esposa teve uma visão de um vaso. E aquele vaso que ela teve a visão, estava com uma tampa em cima. E ela falou, olha, eu tive uma visão e eu quero compartilhar com você a visão que eu tive. E eu falei, sim, eu tive uma visão de um vaso. Aí eu falei, ô glória, um vaso é vaso, né, irmãos? Vaso é vaso, somente quando é vaso na mão de Deus e quando é vaso de honra. Ela falou, só que o vaso estava com uma tampa em cima. E eu falei, Jesus, estão querendo entulhar meus poços. O que está acontecendo? Ela, pois é. Mas eu vi a mão de Deus tirando a tampa de cima desse vaso. E via o azeite jorrando para todo lado. E o Senhor manda te dizer que é isso que Ele quer fazer com a gente, com a nossa vida. E eu falei, glória a Deus, eu recebi tanto essa palavra. O Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração. E eu falei, é isso. E essa palavra não é só para mim, é para você também. Esse vaso não sou só eu, minha família. Esse vaso é você. Sabe, de repente você está aqui, você está parado, seu ministério está parado, você não está avançando, você não está desenvolvendo o propósito, aquilo que Deus tem, o chamado que Deus tem para você. Talvez botar uma tampa, ou está com uma tampa em cima do vaso. Mas eu creio, em nome de Jesus, de forma profética, que Deus tire essa tampa desse vaso. E o azeite que tem dentro desse vaso, ele vai jorrar para todo lado, em nome de Jesus. E pessoas serão tocadas, abençoadas por causa dessa unção que há nesse vaso que é você. Se você não me entendeu, faz um favor, vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim, esse vaso é você. Isso, me ajuda aí. Esse vaso que ele está falando é você, irmão. Aleluia. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe, pode acompanhar aqui. Lucas 7, do versículo 11 ao 17. Está aí no telão. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Eu queria fazer uma oração. Feche seus olhos por um momento, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa noite através da sua palavra. Ministra, Espírito Santo, poderosamente aos nossos corações. Pai, nós precisamos ouvir a sua voz e que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar a cada coração.
que a minha boca seja a sua boca, que o meu coração seja o seu coração, que as minhas mãos sejam as suas mãos e que o Senhor me use para a honra, louvor e glória do teu nome. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu sou criado numa escola onde a gente ouvia a palavra de Deus e os irmãos sempre se alegravam, sempre glorificavam a Deus, né? Sempre estavam manifestando a sua gratidão, a sua alegria de estarem sendo ministrados de alguma maneira. Então, à medida que a gente for falando aqui, se você se alegrar de alguma maneira, faz barulho aí aonde você está sentado, aí dá um glória a Deus, levanta a mão, se alegra, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. E o Espírito Santo está aqui, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Nós temos liberdade na presença de Deus para nos alegrarmos, amém? Então você pode se alegrar, não é pecado se alegrar, você pode se alegrar, você pode glorificar, você pode exaltar a Deus. E eu não sei os irmãos aí, os pregadores que estão aqui me ouvindo, mas eu quando eu estou ministrando a palavra de Deus, que o povo dá glória a Deus, eu sinto uma alegria de Deus e eu vou recebendo mais revelação do Senhor. Então, você glorifica a Deus, eu recebo a revelação e vou fazendo um download aqui do que Deus está me dando. Eu vou passando para você o que Deus está me dando aqui em nome de Jesus, porque eu quero estar aqui nessa noite totalmente nas mãos do Senhor para ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então a palavra que eu trago nessa noite para você é esse tema aqui, os dois cortejos, que está dentro desse texto de Lucas 17, do versículo 11, Lucas 7, do versículo 11 ao versículo 17. E por que os dois cortejos, né? Deus colocou essa palavra no meu coração porque a gente leu o texto aqui e tinham dois grupos se encontrando. A viúva de Naim estava vindo com seu filho, era um cortejo fúnebre, e cortejo significa conjunto de pessoas que se reúne em procissão. Cortejo pode ser um cortejo fúnebre, pode ser um cortejo de atletas que recebem um cortejo da vitória, uma ação de cortejar, ou então de tratar com cortesia, uma educação, uma gentileza, cumprimentos solenes, expressão de cortesia, de amabilidade e galanteio. Isso é um cortejo. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração porque eu estava pensando sobre esse texto, e o texto narra a história da viúva de Naim, que morreu, o filho da viúva de Naim que morreu, e ela estava vindo fazer o sepultamento do seu filho, saindo da cidade de Naim, e ela saía com um grupo. Nós lemos aqui, o texto fala, versículo de número 12, fala que uma multidão estava saindo da cidade com a viúva, acompanhando a viúva. Olha a história dessa viúva. É uma história permeada de perdas. Por quê? Era viúva, então ela já havia feito esse trajeto antes. Por quê? Ela já havia perdido o marido. Agora ela estava indo sepultar o seu único filho. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa introdução de mensagem para dizer que ela não estava indo sepultar só o seu único filho. Ela estava indo sepultar os seus sonhos, as suas expectativas, as suas perspectivas com esse filho. Mãe não enterra filho. O percurso natural da coisa é filho enterrar a mãe. Agora a mãe está indo enterrar o filho. Então não era só o filho que ela estava enterrando. Possivelmente esse filho ajudava em casa, ele era filho único. Possivelmente ele era o provedor do seu lar. Então, além dela ter perdido o marido e ter perdido o filho, ela estava perdendo muita coisa. Então, a vida permeada de perdas. Uma história dessa mulher muito triste, onde
ela estava completamente sofrendo mais uma grande perda depois de ter perdido seu marido. A Bíblia não relata, não diz quanto tempo havia se passado desde a morte do marido até a morte do filho, mas ela era uma viúva que acabara de perder o seu filho único e agora ela está fazendo novamente o trajeto para o cemitério, ela está saindo da cidade de Naim, uma grande multidão estava indo com essa mulher, só que uma outra grande multidão estava vindo para a cidade de Naim, para entrar na cidade de Naim. E essa outra multidão que estava vindo, ela não estava vindo sozinha. Ela estava vindo com o Mestre, ela estava vindo com Jesus. Não era uma multidão qualquer, não era um cortejo qualquer. Porque de um lado estava o cortejo da viúva levando o seu único filho, mas do outro lado estava vindo o cortejo da vida, estava vindo Jesus, estava vindo uma multidão com Jesus. De um lado estava vindo uma viúva com o único filho triste, com pessoas tristes, com pessoas completamente sentindo a dor daquela viúva, mas do outro lado estava vindo uma outra multidão, no cortejo da vida, uma multidão alegre, cheia de esperança, cheia de regozijo, cheia de alegria. E essas duas multidões, esses dois cortejos vão se encontrar, e quando eles se encontram, coisas poderosas acontecem. Coisas tremendas acontecem. A multidão com a viúva era a multidão que carregava a morte. A multidão que estava saindo da cidade com a viúva era uma multidão que estava levando um defunto, mas a multidão que vinha com Jesus era a multidão que estava vindo acompanhando a vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa multidão estava acompanhando a vida. A multidão que estava acompanhando a viúva era uma multidão que estava triste. Era uma multidão que estava completamente desolada, com a dor da viúva. A multidão que estava acompanhando Jesus era uma multidão feliz. Era uma multidão alegre. Era uma multidão que estava celebrando por estar andando com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo está falando aqui comigo. O Senhor vai trocar algumas mesas de algumas pessoas. Talvez você tenha andado em algumas mesas que as pessoas estão igual a multidão da viúva, só fala de coisas mortas, só de tristeza, só de dor, só de desesperança. Então Deus vai te trocar de mesa, ou seja, Deus vai te trocar de grupo, Deus vai te trocar de cortejo. Deus vai te tirar desse cortejo da morte e vai te levar para o cortejo da vida, para abençoar a sua vida, para restaurar as esperanças, para restaurar a alegria, para restaurar o propósito no seu coração. Porque talvez você está andando com gente que está morta. Você está andando com gente que só fala de coisas que não vão acontecer. Ou então pessoas pessimistas, pessoas que só te puxam para trás. Pessoas que falam para você: não tem mais jeito não, dá não. Olha, eu acho que do jeito que está é melhor você desistir. É melhor você recuar, é melhor você voltar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite, o cortejo da vida está passando por aqui. E ele está vindo ao seu encontro. E quando Jesus se encontra com a gente, as coisas mudam, irmãos. Quando Jesus se encontra conosco, as coisas mudam. E olha que coisa linda. Porque Jesus estava no cortejo da vida, ele se manifesta de uma forma poderosa ao cortejo da viúva. Isso aqui é a especialidade do Mestre. Então eu aprendo algumas lições com a história dessa viúva de Naim, com esse texto que nós estamos pensando sobre ele aqui nessa noite. A primeira lição que eu aprendo com essa história, com esse texto, é que Jesus ele se compadeceu da viúva. Ele olha para aquela viúva e se compadece dela. No versículo de número 13,
O texto diz assim, olha aí o versículo de número 13. Vendo-a o Senhor se compadeceu. Mas o texto está dizendo assim, vendo-a. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus está te vendo. Você não está passando desapercebido. Talvez você entrou aqui achando que o seu problema ele é muito grande, está intenso. Talvez você chegou aqui com uma dor muito grande, como a dessa viúva. Tem coisas na sua vida que estão mortas. Tem coisas na sua vida que você acha que não tem mais como mudar, não tem mais como as coisas voltarem a ser como foram antes, mas Jesus está vindo ao seu encontro e Ele está te vendo. Talvez você ache que o problema do outro é maior do que o seu, ou o Senhor vai dar importância para o problema do outro, que o seu problema ninguém dá importância. Você sentou aí atrás, você já está aí, ninguém vai te ver, ou então você está por aqui achando que o seu problema ninguém vai perceber. Deixa eu dizer uma coisa para você, pelo Espírito Santo, Jesus já te viu aí. O texto diz, vendo-a, Ele está te vendo. E Ele não te vê como o homem vê, Ele vê você na sua essência, no que você está pensando, no que você está sentindo e no que você está precisando. Porque a Bíblia diz, versículo 13, que Ele viu a viúva e se compadeceu dela. Ele se compadeceu da viúva, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, tem uma peculiaridade. Ele está vindo, o cortejo de Jesus está vindo ao encontro do cortejo da viúva. E o texto diz que a viúva não está gritando, não. A viúva não está clamando, não. A viúva não está orando, não. A viúva não está indo atrás dele orando, gritando, clamando, não. A Bíblia diz que ele viu a viúva. Tem pessoas que não precisam nem clamar, Jesus já viu. Tem pessoas que não precisam nem orar, Jesus já viu. Aquela mulher não tinha força mais para nada, já tinha perdido o marido, agora perdeu um filho, e mediante essas perdas perdeu tantas coisas na sua vida, possivelmente sem força. Ela não grita, ela não ora, ela não faz nada, mas Jesus viu a viúva. E Jesus se compadeceu dela. Talvez você está aqui, você não tem nem orado, mas Jesus já te viu. Jesus conhece a sua dor, Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está passando. E Ele não vai permitir que você saia daqui da mesma maneira que você entrou, porque quando há um encontro de Jesus conosco, as coisas mudam, as coisas são transformadas, um milagre acontece, meus irmãos, porque Ele está presente, e Ele viu a viúva, se compadeceu da viúva, e disse para a viúva, não chores. Ele se move de íntima compaixão pela viúva. Eu vejo em momentos de perda Jesus se movendo de íntima compaixão. Lázaro, ele morreu, João capítulo 11, e Marta e Maria vieram chorando ter com Jesus, ele também se moveu de íntima compaixão. O texto diz, João 11:35, até que Jesus chorou. E Jesus chora porque moveu-se de íntima compaixão pela perda de Lázaro. Ele viu Maria. Ele não chorou porque Lázaro morreu. Ele chorou movendo-se de íntima compaixão por Maria e Marta, que estavam sofrendo a dor da perda do irmão. Assim como ele moveu-se de íntima compaixão pela perda do filho único da viúva. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas podem não estar se importando com você, mas Jesus se importa. Deixa eu dizer outra coisa, as pessoas podem não estar observando o que está acontecendo com você, mas Jesus está vendo. O texto diz, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão e disse para ela, não chores. Então Jesus viu, Jesus moveu-se de íntima compaixão e Jesus consolou a viúva dizendo, não chores. Deus, meu irmão, Ele é maravilhoso. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele está te vendo, Ele já se compadeceu de você e tem consolo na presença dEle para você. Tem consolo. Ele disse para aquela viúva, não chores, consolando a viúva que tinha sofrido uma grande perda. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que eu aprendo aqui com
com a história da viúva de Naim é que quando a morte se encontra com a vida, o resultado é vida. Eu vou repetir, meus irmãos. Quando a morte se encontra com a vida, o resultado é vida. Jesus é a vida e se encontrou ali com o morto. Qual é o resultado? Todas as vezes na Bíblia que Jesus se encontrou com os mortos ressuscitaram. E até na morte de Lázaro, ele chama Lázaro pelo nome. Lázaro sai para fora, porque se houvesse mais mortos, outros mortos sairiam para fora junto com Lázaro. Que eu não vi na Bíblia um morto que levassem a Jesus que ele não pudesse ressuscitar. E o texto diz, versículo 14, chegando-se Jesus, a Bíblia diz que chegando-se, observe, ele viu a viúva, se compadeceu da viúva, consolou a viúva e ele que foi. Não foi a viúva que foi até ele clamando, orando e buscando, foi ele que se achegou. Ah, querido, você veio aqui nessa noite, Jesus está se achegando a você. Chegando-se, olha, Jesus, olha o texto, versículo 14, chegando-se, ele foi e se achegou. Meu irmão, Jesus está se achegando a você. Ele chegou aí nessa situação, ele chegou aí nessa dor, ele chegou aí nesse problema, ele chegou aí nessa angústia, ele chegou aí nessa aflição de espírito, ele chegou aí nessa escassez que você está vivendo. Jesus chegou, meu irmão. Ah, meu irmão, e quando Jesus chega, o milagre acontece. Quando Jesus chega, o cenário muda. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Quando Jesus chega, o morto é ressuscitado, o enfermo é curado. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Aleluia! E Jesus chegou aí, meu irmão, na sua vida. Chegou aí na sua história. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Jesus chegou aí, irmão. Você chegou aqui com algo. A viúva estava vindo no cortejo da morte com o seu filho único morto. Essa era a demanda da viúva de Naim, o filho morto. Qual é a sua demanda? Como que você chegou aqui hoje? O mesmo Jesus que se encontrou com a viúva é o mesmo Jesus que está aqui hoje. E é o mesmo Jesus que já te viu, é o mesmo Jesus que se compadece, é o mesmo Jesus que te consola, e é o mesmo Jesus que chega até você, irmão, para resolver o problema. Para resolver o problema, para mudar a tua história. Amém. Aleluia! E Jesus chegou-se. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife, ele tocou no caixão. Ele não tocou no defunto, ele tocou no caixão. Ele chegou no meio do problema. E ele toca aquele caixão e dá uma ordem: menino, levanta-te. E a Bíblia diz que o que estava morto se assentou e começou a falar. Jesus, ele não chegou e perguntou o que está acontecendo ou como que ele morreu. Jesus, ele chegou, ele já viu o problema e já deu a ordem para resolver o problema. Jesus não quer saber como que chegou nessa situação, mas ele chegou aqui para resolver. E recebe essa palavra nessa noite, ele chegou aqui para resolver. E ele chegou perto da viúva, no cortejo da morte, tocou no esquife, no instrumento que estava levando a morte, que era o caixão, no instrumento que estava levando o morto, e deu uma ordem para o que estava dentro do caixão: menino, levanta-te. E a Bíblia diz que ele se assentou e começou a falar. Eu quero profetizar: levanta a sua mão. Ah, meu irmão, aquilo que está arrancando a sua paz, a sua luta, o seu problema, a sua dor, o mestre está aqui hoje e ele dá uma ordem. E ele dá uma ordem: a bênção já chegou para você, a porta já se abriu, a cura já veio, o milagre já chegou, o documento ele já assinou, meu irmão. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O casamento está restaurado, o filho está voltando para o Senhor, a família está caminhando junto com o Senhor, a tua casa serve ao Senhor, porque é a promessa de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Toda a tua casa servirá ao Senhor. Tenha fé,
tenha fé. Ele chegou aqui, ele está tocando naquilo que estava levando as coisas mortas e dando uma ordem para que viva. Então eu quero profetizar: tudo aquilo que está morto vai viver hoje, porque Jesus chegou, ele está dando uma ordem e ele está botando as coisas no lugar na tua vida. Se você crê nessa palavra, se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus e glorifica o nome dele, porque ele é digno. Aleluia. 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 O Senhor é especialista, meu irmão, de chegar na hora que ninguém pode fazer nada por você. Existem problemas que nós vivemos que ninguém pode fazer nada pela gente, mas Jesus pode. E tem gente que acompanha a gente, que sofre a dor que a gente está sofrendo, que chora com a gente, mas não pode fazer nada. Por isso que Jesus chega. Porque ele faz o que as pessoas que estão andando com a gente não podem fazer. Ele faz o que o homem não pode fazer. E ele chegou ali e resolveu a dor e o problema que aquela viúva estava enfrentando. E a Bíblia diz que o que estava morto sentou, começou a falar. A Bíblia diz, uma outra história, que Jairo perdeu a sua filha. Estava doente em casa e no trajeto, Jesus, no caminho para a casa de Jairo, a menina morreu. E veio alguém e disse: não incomoda mais o mestre, ela morreu. Jesus viu a dor de Lázaro quando recebe a notícia da morte da filha. Ele se compadece da dor de Lázaro e fala: olha, tenha ânimo, a menina não morreu, ela dorme. E ele chega lá, tinha uma multidão já na casa de Jairo, e ele fala que a menina não estava morta, mas que estava dormindo. As pessoas começaram a rir, porque tem gente que não acredita no seu milagre. Tem gente que, se você falar que Jesus está fazendo um milagre, vai rir de você. E essas pessoas não podem participar desse momento de milagre, elas precisam ser tiradas do ambiente. O Senhor falou: tira essas pessoas daqui, vamos entrar, o pai, eu, Pedro, Tiago, João, vamos entrar. E chegou lá, ele deu uma ordem para a menina: menina, a ti te digo, levanta-te, Talita cumi, levanta-te. A menina levantou. Aquela multidão que estava lá fora amava Jairo e a filha de Jairo, mas não podiam fazer nada. Tem coisas que ninguém pode fazer por nós, só Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, ele está aqui nessa noite. E o mesmo Jesus que fez lá no filho da viúva de Naim, que fez com a filha de Jairo, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Creia, ativa a sua fé, ele pode fazer por você. O que o homem não pode fazer, ele pode fazer. E ele está aqui conosco, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali com eles eu estarei. Jesus está aqui conosco, ele está conosco aqui. E agora ele manifestou o poder na vida do filho da viúva. Foi porque ela clamou? Foi porque ela teve fé? Foi porque ela correu atrás dele? Não, foi para que a glória de Deus se manifestasse. Existem coisas que não tem o que explicar. Por que eu estou passando isso? Ou para que eu estou passando isso? Está passando isso para que Deus manifeste a glória dele na tua vida, irmão. É para você ver a glória de Deus na sua vida. Não tem explicação. É para que você veja a glória de Deus na sua vida. O Senhor fez coisas que não teve explicação. Teve milagres que Jesus fez que ninguém orou, que ninguém clamou. Ele viu aquela multidão, ele falou: eu tenho compaixão desse povo. Essa multidão está nos acompanhando há muito tempo e estão com fome. E ele falou: Senhor, e como é que nós vamos fazer? O Senhor falou: dai-vos vós de comer. Manda esse povo aí se assentar em grupos de 50. E se assentaram-se todos. 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados e sobrou. Foi um milagre. Ninguém da multidão falou: Senhor, por favor, nós estamos morrendo de fome, faz um milagre para a gente comer. Não, ele operou o milagre. Aqui nos versículos posteriores, do versículo 18 ao versículo 23, João Batista estava preso. Eu vou até beber uma água para falar isso aqui com vocês, irmãos.
João Batista foi preso. Ele pega 2 dos seus discípulos e fala o seguinte para eles: olha, vão lá, pergunta para ele se é ele mesmo ou devemos esperar outro. E os 2 discípulos de João vão até Jesus e chegam onde Jesus está, e havia uma multidão em volta de Jesus. E os 2 discípulos perguntam: mestre, João Batista nos enviou. Está aí, versículo 18 ao 23. João Batista nos enviou a te perguntar se é o Senhor mesmo ou se nós devemos esperar outro. Sabe o que aconteceu naquele instante? Jesus falou: olha, vocês voltem lá e falam para João o que vocês vão ver agora e o que vocês vão ver e ouvir. Uma multidão. Jesus começa a tocar. Tinha morto, tinha cego, tinha surdo, tinha leproso. Uma multidão. Tinha cadáveres, meus irmãos, espalhados por ali. Está aí no texto. Aí ele fala: vão lá e avisem para João que vocês estão vendo e ouvindo. Houve um movimento de sinais, maravilhas e prodígios. Jesus começou a tocar nos mortos, eles começaram a ressuscitar. Jesus começou a tocar nos cegos, eles começaram a enxergar. Começou a tocar nos leprosos, eles foram limpos. Está aí o texto: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ele começou a operar sinais e maravilhas. Alguém clamou? Não. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Lembra-se quando perguntaram: mestre, quem pecou para que ele estivesse dessa maneira? Ele ou o pai dele? Ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Você está passando por coisas, meu irmão, a culpa não é sua, a culpa não é de ninguém, é porque vai se manifestar em você e através de você e dessa situação a glória de Deus. É para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. Irmão, se a gente vai aplaudir a Jesus, vamos aplaudir com alegria. Aplauda ao Senhor. É para Jesus, não é para mim não, é para Ele. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque Ele é digno, amém? A Ele seja dado todo o louvor e toda a honra. Terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto: Jesus restitui o filho da viúva. Versículo 15 diz que ele sentou, falou e entregou ele à sua mãe. Ele se assenta e fala. Aí eu creio, quero fazer uma conjectura, eu creio que Jesus pegou o menino, tirou do caixão e entregou ele para a mãe. Restituiu, devolveu, restaurou. Você está entendendo o que Jesus está te falando aqui hoje? Ele está pegando aquilo que estava morto. Ele está pegando aquilo que você disse que não tem mais jeito. Ele está pegando aquilo que você disse que é impossível, porque a Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 1,37 diz que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Se Deus tem promessa na sua vida, não existe nada impossível para Deus. Ele pegou o morto e restituiu a sua mãe. Eu quero profetizar de novo. Levanta a sua mão. Aquilo que você perdeu, meu irmão, Deus vai restituir, vai te entregar na tua mão. A Bíblia diz que ele pegou o menino e entregou na mão da mãe. Aquilo que você perdeu, o Senhor está pegando na mão dele e está levando e entregando na sua mão. Recebe assim, pega na sua mão, pega na sua mão. O Senhor está colocando na sua mão de volta. O Senhor está colocando na sua mão de volta. Pega com fé, fala: eu pego, eu recebo. Isso é para mim, essa palavra é para mim. O que eu perdi eu estou pegando de volta. Pega em nome de Jesus, porque o Senhor está entregando na sua mão. E se você crer, dá um glória a Deus aí, por favor, irmão. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. O Senhor não só restituiu o filho à viúva, o Senhor reconstruiu a vida da viúva toda, que estava desmoronada. Nós estamos aí no ano da reconstrução. E eu quero declarar, meu irmão, Deus está reconstruindo vidas. Deus está reconstruindo lares. Deus está reconstruindo casamentos. O Senhor está reconstruindo a comunhão em lares. Relacionamento dentro de casa. O Senhor está reconstruindo. O Espírito Santo está falando comigo aqui
que Ele está reconstruindo relacionamento, pais com filhos, maridos e esposas dentro dos lares. O Senhor está reconstruindo. 2023 será diferente de 2022, porque Deus tem um óleo fresco para derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Sua casa não vai ser igual foi 2022, não, vai ser melhor, porque Deus tem um óleo fresco, uma unção nova, uma unção fresca para derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Então recebe essa unção do Espírito Santo que está sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, e vive em 2023 o melhor ano da sua vida. Se você recebe, glorifica Ele, que Ele é digno. Aleluia! É o melhor ano, meu irmão. É o melhor ano. Hoje eu estava falando com uma pessoa lá no Brasil que se encontrou com os irmãos antigos, e ela falava com muita saudade, com um saudosismo muito grande. E eu falei: minha irmã, que alegria saber que você encontrou com esses irmãos. Mas esses irmãos, eles já estão vivendo o novo de Deus na vida deles. E nós temos que viver agora o novo de Deus também. E Deus tem um óleo fresco. Deus tem um óleo fresco. A Bíblia fala que quando Noé obedeceu ao Senhor e que o dilúvio veio, que ele solta a pomba, e que quando a pomba volta, ela volta no bico com um galhozinho de oliveira novo no bico. Um galho de oliveira novo no bico. A pomba simboliza o Espírito Santo. E a oliveira simboliza o quê? O azeite de Deus, a unção de Deus. E o texto faz questão de dizer que o galho de oliveira era um galho de oliveira novo. Por quê? Porque tem uma unção nova. Deus estava dizendo para Noé: eu vou fazer tudo novo, tem uma unção nova, tem um óleo fresco. Meu irmão, recebe essa palavra. O Espírito Santo está aqui, tem um óleo fresco, tem um azeite fresco para você, tem uma unção nova para você em 2023. As coisas velhas já passaram, Deus está fazendo tudo novo. Vamos viver coisas novas, vamos andar em novidade de vida. A Bíblia diz que aquele que está no Senhor anda em novidade de vida. 2023 não vai ser igual a 2022, nem aos demais anos, porque você vai andar em novidade de vida com uma unção nova de Deus. Aonde estão os vasos do Senhor? Deixa eu ver. Aonde estão os vasos? Quem é vaso da glória? Quem é vaso exalta? Quem é vaso glorifica a Deus. Aleluia, aleluia. Deixa o azeite derramar, porque tem uma unção nova de Deus aí para você. Tem uma unção nova. Vê se o irmão que está do seu lado está sentindo a unção de Deus que está derramando aí em você. Você é vaso, irmão. Então está derramando uma unção para o irmão que está do seu lado. Em nome de Jesus, dá uma catucada nele aí e fala assim com todo carinho: recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor reconstruiu a vida da viúva. Aqueles que vieram, meu irmão, olha que alegria. Os dois cortejos se encontraram. Um veio triste com uma perda e com um morto. O outro veio alegre com as bênçãos e com Jesus no meio. Quando eles se encontraram, o milagre aconteceu. A atmosfera mudou, irmão. Irmão, a atmosfera mudou. Aquele cortejo que estava triste, desolado, desesperançado, quando o que estava morto se assentou e começou a falar, o pessoal ficou maravilhado. O ambiente mudou, irmão. Quando Jesus chega no lugar, o ambiente tem que mudar. Quando Jesus chega no negócio, o negócio tem que mudar. Quando verdadeiramente o Senhor chega, e a Bíblia diz que Ele se achegou. Se Ele se achegou, as coisas têm que mudar, meu irmão. Agora, o cortejo da morte não era mais o cortejo da morte, virou cortejo da vida. Porque o que estava morto reviveu. E os que estavam tristes se alegraram. E eram dois. E o que era dois virou um só. O Espírito Santo está falando comigo aqui. Tem coisa que na sua vida estava dividida. Tem coisa na sua vida que eram dois. Tem coisa na sua vida que era um dele e um seu.
Só que Jesus chegou e fez tudo uma coisa só. O Senhor está falando com gente aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo falando aqui. Fala isso aí, que tem gente que está recebendo isso aí que você está falando. Tem nada dividido não, meu irmão. Quando Jesus chega em casa, na família, no relacionamento, aonde for, não existe meu e seu, agora é tudo nosso, é uma coisa só, é um ambiente só, é uma atmosfera só. Quando Jesus chega, as coisas mudam. E aquele cortejo que era o cortejo da morte, da tristeza, da dor, da perda, ele foi restaurado, foi restituído, foi reconstruído. Tantas coisas aconteceram e todos se maravilharam. E eram dois cortejos, virou um só. E o cortejo que estava indo para o cemitério, acredito que Jesus falou para a viúva assim, ó, manda alguém na frente e avisar lá o camarada do cemitério que não vai haver mais enterro. Ninguém mais vai enterrar os teus sonhos. Eu cheguei, ninguém vai enterrar os seus sonhos. Ninguém vai enterrar os seus projetos. O enterro foi cancelado. Eu estou declarando aqui, meu irmão, o enterro foi cancelado. Ninguém vai enterrar os teus sonhos. Ninguém vai enterrar os seus projetos. Ninguém vai enterrar aquilo que é seu, porque Jesus deu na sua mão. Aleluia. Foi cancelado. Restaurou o filho da viúva. Quarta e última lição que eu aprendo aqui com esse texto, meus irmãos. E isso aqui é maravilhoso. Deixa eu beber mais uma água aqui. Dá um glória a Deus aí, meus irmãos. Quando a igreja apresenta, agora isso aqui é para a igreja, porque nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Quando a igreja, ela entende esse propósito e ela apresenta os sinais, todos temem e glorificam a Deus. Porque quando a igreja apresenta os sinais? Eu estava pensando sobre o quão é difícil você evangelizar aqui, o quanto é difícil as pessoas se converterem. Por quê? Porque as pessoas trabalham, conquistam, elas conseguem com o seu trabalho ter uma boa casa, um bom carro. Através de uma necessidade financeira, dificilmente a pessoa vai se converter, a não ser que ela venha pelo amor. Então as pessoas precisam ver os sinais e as maravilhas para se converter. As pessoas precisam ver os sinais. E quando as pessoas veem os sinais e as maravilhas de Deus acontecendo, aí elas veem verdadeiramente que uma grande igreja se levantou, que grandes profetas se levantaram, que grandes cristãos se levantaram, porque os sinais estão seguindo aos que creem. Mateus 9:35 diz que Jesus ia por todos os lugares, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermos. Então Jesus, ele ensinava, Jesus pregava e Jesus curava os enfermos, Jesus apresentava os sinais. Todo cristão deve ensinar, deve pregar e deve apresentar os sinais. Quando a igreja, ela apresenta os sinais e as pessoas contemplam as maravilhas de Deus, elas se quebrantam e se convertem. Elas ficam maravilhadas, igual o povo ficou maravilhado. Quando o povo viu o filho da viúva sentado e falando, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando nós, pelo poder do nome de Jesus, oramos e as pessoas são curadas, os milagres acontecem, as portas se abrem e a gente profetiza e vê Deus agindo e as pessoas veem os sinais seguindo, porque nós temos fé e cremos, as pessoas ficam maravilhadas e falam, verdadeiramente Deus existe, verdadeiramente Deus é maravilhoso. E é esse óleo fresco que está sendo derramado sobre a nossa vida, meu irmão. É esse óleo fresco que Deus tem sobre a nossa vida como igreja para 2023. É esse avivamento, é essa graça, é essa unção, é esse destapar o vaso para que ele seja cheio de óleo, para que ele seja cheio de azeite, para que as pessoas vejam as maravilhas de Deus, os sinais de Deus,
para que elas sejam curadas, para que elas sejam restauradas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam transformadas. E onde houver um enfermo, a gente vai orar, ele vai ser curado. Aonde houver um preso, um cativo, nós vamos orar e ele vai ser liberto. A palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, aleluia. Então o Espírito de Deus está sobre nós, irmãos. Nós somos a igreja e nós precisamos manifestar os sinais. Nós precisamos levar Jesus até as pessoas. Jesus, nos seus dias, cumprindo o seu ministério, ele estava levando aquela multidão com ele. Hoje nós levamos Jesus até as pessoas. Hoje nós somos a noiva, nós somos a igreja. E hoje nós oramos no poder do nome de Jesus e os milagres acontecem. Porque existe esse óleo fresco sobre a nossa vida. Existe uma unção de Deus especial sobre nós. Então eu aprendo essas lições. Eu aprendo essas lições aqui nesse texto. Que Jesus, ele encontra com a viúva de Naim e restitui o filho da viúva de Naim vivo para ela. E os dois cortejos, o da vida e da morte, viram um cortejo só, o da vida. Os dois cortejos, que era um da alegria e um da tristeza, viram um só, o da alegria. E Jesus chegou ali, operou um milagre, e coisa maravilhosa aconteceu, e todos ficaram maravilhados. O Senhor está aqui nessa noite. Eu queria convidar você para se colocar de pé. O mesmo Jesus que estava indo ao encontro do cortejo da viúva de Naim, é o mesmo Jesus que está aqui. Escute o que eu vou te falar agora. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Não fique disperso não, meu irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui poderosamente. O mesmo Jesus está aqui. E você sabe como que você saiu da sua casa e chegou até aqui. Só que você chegou aqui no lugar do encontro com Jesus. Agora você não pode sair daqui da mesma maneira. Você sabe que você precisa de um milagre. Você sabe que você precisa de uma restituição, ou de uma reconstrução, de uma cura, de uma porta aberta, de uma restauração na sua casa, na sua família, não importa. Você e só você sabe o que você precisa. Deixa eu te dizer, Jesus já te viu. Ele sabe o que você precisa. Ele se compadeceu de você. Ele está dizendo, para de chorar, não chore. Ele já se achegou a você. Agora ele quer entregar na sua mão o seu milagre. Se essa palavra falou com você, você quer sair com o seu milagre na sua mão, eu quero orar por você rapidinho. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você.